Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos lá para a nossa aula de arte de hoje, do dia 8 de maio de 2020, e a nossa aula vai falar sobre o capítulo 3, módulo 5. E nós vamos iniciar a nossa aula com essa obra. Vocês conhecem essa obra? É o quadro branco sobre um fundo branco. Tenho certeza que se eu estivesse em sala de aula eu estaria ouvindo assim: Tia, mas isso aí não é arte. Isso até eu mesmo faço. Ai, como é difícil entender a arte moderna. Mas vamos entender um pouquinho agora mais sobre essa obra. Essa obra se chama, na verdade, do pintor Kazimir Malevich, um pintor russo que pertence ao movimento artístico chamado abstrato. Por isso que é um pouquinho difícil de entender, né? E ela foi feita em um período em que aconteceram muitas coisas, muitas revoluções na arte, que modificaram diversas maneiras como as pessoas estavam acostumadas a vê-la, né? E no decorrer da história, nós vamos ver que tem muitos motivos para se fazer arte e que isso se mudou muitas vezes, mais do que nós conseguimos imaginar. Então, nossa aula de hoje tem o tema Motivos para se fazer arte, né? O nome do capítulo da nossa aula. E nós vamos começar pelos egípcios. Vamos começar lá pelos egípcios, bem atrás, né? E os egípcios têm uma curiosidade bem interessante, que eles não faziam arte para ser apreciadas, e sim para os deuses. Então, como vemos na imagem, nós temos as pirâmides. Elas eram grandes túmulos que abrigavam, além do corpo mumificado do faraó, diversas imagens artísticas de pintura, esculturas e pergaminhos de papiro, as quais representam uma monarca em tudo que ele era e possuía, para que os deuses reconhecessem e os recebessem depois de sua morte. Olha aí como era a crença, a cultura dos egípcios. A cultura dos egípcios, como a tia disse, estava ligada, a serviço da religião, acreditando que a vida continuava após a morte. Eles preocupavam-se em garantir uma confortável eternidade e criando dessa forma uma arte para durar eternamente. Uma das características da arte egípcia é chamada de lei da frontalidade. As pinturas estão sempre em primeiro plano, não têm profundidade e as cores são chapadas. A figura humana é representada com o tronco e os olhos sempre de frente, enquanto a cabeça, as pernas e os pés eram vistos de perfil. Todos os seus detalhes têm um propósito. Qual era? Mostrar aos deuses cada elemento em seu ângulo mais visível. Olha aqui, como a tia acabou de falar para vocês, olha só as imagens. Tem na apostila de vocês, tá, meus amores? Então, vamos lá. Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse momento, esse período, nessa cultura egípcia, existem alguns filmes que fazem referência a essa época, onde pode ser observado o estilo de vida e a arte dos egípcios. E tem lá como filme da Disney, O Príncipe do Egito, no filme A Múmia e Cleópatra. Olha lá, gente. E assim como os egípcios, artistas europeus, na maior parte da Idade Média, usavam a arte também para serviço da religião. Olha lá. As artes na Idade Média foram utilizadas para tornar mais enfático o processo de conversão dos fiéis ao catolicismo, cumprindo uma função comunicadora importante para os não letrados. O Papa da época, o Gregório Magno, dizia: a pintura pode fazer pelos analfabetos o que a escrita faz pelos que sabem ler. Olha lá, meus amores. Durante a Idade Média, os artistas usaram várias formas de pintar, tais como a pintura de afresco, que era feita nas paredes e nos forros. Olha lá que lindo. As iluminuras, que são ilustrações, olha aqui. Tem aqui, vocês conseguem ver, as iluminuras, que são ilustrações de textos com cores vivas e executadas nos manuscritos, ornamentadas com ouro e prata. Olha lá os mosaicos também,
Vocês tenho certeza que já devem conhecer esse tipo de arte, né? Essa técnica. Que é o quê? São pequenas pedras de vários formatos e cores colocadas uma do ladinho da outra, que vai formando um desenho. Vocês já viram um mosaico? Depois vocês me falam no ao vivo. E também a Igreja Católica, ela havia acabado de passar por um grande abalo em seu poder. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Com o tempo, né? Com o passar do tempo, uma das características, eu tinha esquecido de falar ali um pouquinho antes de começar o Barroco, que uma das características importantes dos artistas medievais eram colocar Deus, né? Colocar o ser divino, né? Bem maior do que as outras pessoas normais. Por que eles faziam isso? Para evidenciar, né? Para mostrar, qual era o objetivo disso? Para mostrar que Deus era o mais importante, que Deus era o centro. Tá bom, meus amores? Isso um pouquinho antes desse slide de agora, né? Aqui ainda, na arte medieval. Sempre Deus maior do que todas as outras pessoas. Para mostrar que Deus era o mais importante. Né? E com o tempo, né, com o passar do tempo, né, com o passar dos séculos, a arte, para manter ainda, né, para atrair fiéis para a igreja, volta a ser utilizada na Europa, lá no século, pelos artistas, lá pelo século 17 e 18. E nós vamos ver agora com o movimento artístico barroco. O barroco, ele usa a arte para atrair fiéis novamente para a igreja. Olha lá. A Igreja Católica, nessa fase, né, nesse momento, ela tinha acabado de passar por um grande abalo em seu poder, né? E por causa da reforma protestante, vocês já ouviram falar? Ela buscava atrair pessoas para o sentimento religioso por meio de cenas cristãs emocionantes em pinturas encomendadas aos artistas. Então, o que eles faziam? Os artistas iam lá, pintavam as igrejas e as pessoas, né, que adoravam ver as pinturas dos artistas importantes da época iam até a igreja. Essa era a forma de atrair novamente os fiéis para a igreja, né? Por causa desse abalo da reforma protestante. E aí, na obra que nós temos aqui, tem na apostilinha de vocês, é uma obra de Caravaggio, né? Se chama Incredulidade de São Tomé. Então, olha aqui, na obra criada por Caravaggio, sobre o momento em que Jesus reaparece, né, para os apóstolos, a grande dramaticidade marcada pelo forte contraste entre luz, sombra, como se estivéssemos vendo uma cena de teatro com pessoas reais. Então, essa cena que vocês estão vendo, né, é uma cena da Bíblia, né, onde nós temos um apóstolo, o Tomé, olha aqui, Tomé, que é incrédulo, né? Ele diz que só acreditava que Jesus tinha sido ressuscitado se ele visse, né, as suas chagas, né, as suas marcas, as marcas das lanças furadas. E olha só a dramaticidade, olha como é verdadeiro, olha como o artista usa bem forte a ideia do claro e do escuro, né, da sombra e da luz, como se estivéssemos vendo uma cena de teatro. Olha como é real, né? E se essa obra fosse, nós estamos falando do barroco aqui, né? Se essa obra fosse feita lá na Idade Medieval, Jesus Cristo não era assim tão do tamanho das outras pessoas normais, ela seria maior e as pessoas não estariam tocando Jesus, né? Porque ela é o ser divino, é o mais importante. Então essa é a diferença, como se fosse pintado na época medieval. Diferente, né, da maneira como os egípcios lidaram com as imagens feitas para os deuses e de modo como a igreja da Idade Média representou as figuras religiosas, o período barroco representou divindades, né, como seres humanos de carne e osso, e detalhes para aproximar o divino do humano. Agora, meus amores, acabando essa nossa aulinha 1, né, esse módulo 5, nós vamos ter os exercícios de aplicação sobre essa matéria que acabamos de ver. Na página 296 e 297, nós temos exercícios de aplicação. Vocês precisam fazer na apostila o 1, 2, 3, o 4 e o 5.
E é isso, meus amores, a aula de arte acaba aqui. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Se houver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Beijo, fica com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau!